Saudações, camaradas. Aqui quem vos fala é o Cristiano Alves, de Fortaleza, aqui do Ceará. Quero comentar com vocês a respeito da possibilidade de um golpe militar. Saiu agora recentemente no The New York Times, jornal americano que agora, segundo o pessoal da direita aqui no Brasil, é comunista. O que eles publicaram ontem? Sobre a possibilidade de um iminente golpe militar organizado pelo presidente Jair Bolsonaro. E, inclusive, uma das evidências dadas pelo jornal é a fuga de capitais estrangeiros do Brasil. Quer dizer, os empresários agora que investiam no Brasil aqui, já que ninguém no Brasil quer investir no Brasil mesmo, então vem o pessoal de fora investir. Hoje em dia você quer, por exemplo, você é um agricultor, quer plantar trigo. O Brasil praticamente não tem trigo, todo o trigo do Brasil. Mais de 90% do trigo do Brasil é importado da Argentina, do Canadá, de vários outros países. Apesar de que agora apareceu, quer dizer, trigo de boa qualidade, desenvolvido aqui no Brasil. Agora cadê que tem investimento? Cadê que tem política de incentivos fiscais? Principalmente para os insumos, que é o que mais você precisa para poder plantar trigo de boa qualidade. Campos, máquinas. Você quer plantar, você quer trabalhar, não tem condições de você trabalhar porque esse governo vagabundo, descompromissado com os interesses nacionais, um governo que não tem patriotas, que só tem patriota da boca para fora, você não tem estímulo para você, quer dizer, plantar o seu trigo. Você não tem estímulo aqui no Brasil. É por isso que tem muito brasileiro aí, muito cara com a cabeça boa, inteligente, indo para fora. Porque aqui no Brasil eles não têm espaço para você. Você é um cara que quer investir no Brasil, quer melhorar o Brasil, quer dar sua contribuição para o Brasil, eles simplesmente estão pouco se lixando para você. E agora, o que está acontecendo? Então os capitais, está o capital estrangeiro simplesmente acabando com os investimentos aqui no Brasil. Então dizer, não dá mais, não dá, e eu vou lá voltar para o meu país. Inclusive dos Estados Unidos. Do que adiantou dar passaporte, regime de dispensa de visto para os americanos, se no final das contas o pessoal não quer mais investir no país? Não adiantou de nada. E agora, né, fica aquele bozo lá em Brasília, falando agora em fechar Congresso, falando em fechar a STF, em fechar isso, em fechar aquilo. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, tinha que fechar era tudo nesse país, tudo. Tirar todos os políticos dali e colocar outros políticos. Gente compromissada com os interesses nacionais. Ou pelo menos deixar os políticos ali, que ainda tem algum tipo de preocupação com o Brasil, políticos que são patriotas, que ainda tem, só que infelizmente eles praticamente se perdem, né, como uma gota no meio do oceano. Essa possibilidade de golpe militar, nós já alertamos há muito tempo aqui, e nós vemos agora várias evidências. Basta você ver, né, agora o Bozo lá em Brasília colocando tudo, aparelhando o governo inteiro só com militar. E o pior é que militar vendido, o militar vende pátria. Se ainda fosse com militar patriota, ainda ficaria calado. Militar vende pátria e ainda que não tem a menor noção de geografia. O militar agora veio dizer, um general do Exército Brasileiro, simplesmente veio dizer que o Nordeste se encontrava no hemisfério norte do país. Que o Nordeste não foi afetado porque o Nordeste é influenciado pelo inverno do hemisfério norte. O inverno no hemisfério norte começa no dia 21 de dezembro. No hemisfério sul começa daqui a 10 dias, quer dizer, dia 21 de junho. Será que o cara faltou todas as aulas de geografia? O que esse cara ficava fazendo na instrução de geografia do Exército? Ele é mais um general. Tá aí, agora o governo federal está falando aí com uma senhora que diz que descobriu a cura para o coronavírus. A cura é enxofre. Quer dizer, até com feiticeira agora esse governo, né, resolveu
resolveu negociar, resolveu contratar, resolveu ouvir. Aí depois se pergunta por que tem muito cientista aí que está indo para fora. Cadê o Almirante Otton? Almirante Otton, um homem inteligentíssimo, íntegro, um militar, um patriota, marinheiro precisamente. Desenvolveu o projeto aí para um submarino nuclear brasileiro, um projeto avançado, quer dizer, para fazer o Brasil caminhar para frente, para fazer o nosso país ter projeção internacional, ser respeitado, porque aqui o doutor Enéas já dizia isso. Quando você tem poderio nuclear, você tem respeito na comunidade internacional. Colocaram o homem na cadeia, como se fosse um bandido, enquanto que tem muito vagabundo aí dilapidando, traidores inimigos da pátria, roubando o patrimônio do povo brasileiro e está aí sentando confortavelmente lá no seu escritório, né, tomando seu chazinho, tomando sabe-se lá o que. Muitas vezes esses caras têm envolvimento até com drogas e estão soltos aí. Enquanto que um patriota que queria, quer dizer, desenvolver o Brasil, queria dar poder ao Brasil, foi colocado na cadeia como um bandido. E que agora está solto, mas que não tem projeto nenhum, não tem incentivo para o que ele descobriu, para o que ele está querendo, quer dizer, trazer para o Brasil. A mesma coisa nas cidades brasileiras, né? Tem muito jovem por aí com a cabeça boa e a gente não vê museu ser aberto, a gente não vê estimular a cultura, não vê estimular a ciência, não vê estimular nada. A gente só vê um governo que simplesmente tira o corpo da jogada, deixa o Brasil na mão de muito larápio, dilapidar o patrimônio nacional, entregar o povo às baratas. E que agora quer falar em ditadura? Que história é essa? Eu não tenho nada contra a ideia de intervenção militar. Se for militar, patriota. Que é uma coisa que eu não vejo. Né? Se eles têm, se tem algum, eles estão muito bem escondidos. Porque eu não vejo esse pessoal. Nem na rua, nem no governo, nem em canto nenhum. E agora, o governo falando em estabelecer ditadura, né, em fechar isso, fechar aquilo, como se eles, né, tivessem moral, como se eles também fizessem alguma coisa. Se esse governo realmente tivesse vergonha na cara, eles teriam fechado, né, esse STF ainda quando eles resolveram estabelecer essa nova lei, né, para botar na cadeia quem é contra tá colocando cartilha, né, que ensina criança a ser ator de filme pornô nas escolas. E isso, a propósito, eu venho avisando desde 2005. Desde 2005 eu escrevi um artigo, né, antigão, chamado... como é que era o nome do artigo? Fetichismo, pederastia e totalitarismo, a falácia LGBT. O que aconteceu? Isso aí foi um aviso para a esquerda, esse texto. Mas o que aconteceu? Resolveram me ameaçar. Teve gente que escreveu para mim, né, na hora lá da moderação dos comentários, né, tomei uma surra de mais de 1000 pervertidos querendo, né, me ameaçar, querendo trazer algum tipo de reclamação para o meu lado. Cristiano, no dia que a gente fizer a revolução, vamos te pegar. Aqui é homossexualismo, aqui o papo é quente. Continuei denunciando, continuei avisando, continuei publicando na minha página. Fizeram o quê? Não, vamos lá denunciar a página do Cristiano. Não, vamos organizar um pogrom contra a página do Cristiano. Muitas vezes eu ficava vendo os comentários, né? Tinha milhares, né? Cheguei a ver, pelas minhas contas, foram 5.000 pelo menos. 5.000 gaysistas vindo me atacar, vindo difamar e caluniar o meu trabalho. Não, Cristiano, você é muito intolerante, né? Tem que aceitar isso aí, tem que ensinar o homossexualismo para as crianças nas escolas, tem que criar uma lei para perseguir a homofobia, você está sendo homofóbico, está sendo intolerante, está sendo fascista, nazista, está sendo jornalista, taxista, está sendo
o que mais você puder imaginar aí, em termos de Insta. O povo brasileiro adora isso, o povo brasileiro é fã. Você que está errado. Tá aí o resultado. Golpe, golpe contra o governo da Dilma Rousseff. Daí colocaram aquele Temer, ninguém mais sabe onde está. E agora está aí o Bolsonaro. Exatamente porque o próprio Bolsonaro ele dizia, né? Não, porque o povo brasileiro não tem tanto entusiasmo pelos gays. O povo brasileiro tolera essas pessoas. O que ele falou de errado nisso aí? Falou absolutamente nada de errado. É tanto que na hora das eleições o que decidiu foi exatamente isso aí. Estava lá o candidato do PT, né, que chegou a destinar mais de 10 milhões para a parada gay. E o detalhe é que os gays ainda reclamavam dizendo que isso aí que não estava ajudando, né? Não, que estava sendo homofóbico, né? Porque estava dando muito pouco dinheiro. 10 milhões! 10 milhões você podia abrir um museu aí, quer dizer, que é cultura, que é ciência, que é história. Aí você financia, né? Vai financiar carnaval aí de certos grupelhos. E depois não entendem porque que o povo está votando na extrema direita. A esquerda brasileira, ela parece que ela perdeu completamente a noção do ridículo, perdeu a noção de realidade. E enquanto ela continuar sem essa noção de realidade, a coisa só vai piorar. É isso.